Bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um capítulo da série Verdades Distorcidas. São verdades que não nos contaram na escola. Hoje nós vamos falar sobre o golpe da República. Na manhã de hoje vamos falar sobre o golpe da República. Meus amigos, eles deram um golpe na monarquia, sabia? Não nos contaram que para o Brasil ser república, eles tinham que dar um golpe, né? Pois é, isso a gente não aprendeu na escola. Mas a verdade é que a monarquia foi tirada à custa, em troca de um golpe, viu, gente? Os republicanos deram um golpe na monarquia. Então, gente, Dom Pedro I, ele tem um filho chamado Dom Pedro II, e o seu crescimento foi um treinamento para ser o imperador do Brasil, para substituir o seu pai, Dom Pedro I. Dom Pedro II vai crescendo, né, ensinado os termos da monarquia, e ele chega à fase adulta. Então ele é constituído imperador do Brasil. E Dom Pedro II, ele era um homem digno, era um homem que amava de fato a pátria brasileira. Dom Pedro II, poderíamos dizer que ele foi um patriota, viu, gente? Amava de fato o povo brasileiro. E para você que não sabe, após a abolição dos escravos, a princesa Isabel, a princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II, ela faz a Lei Áurea, né, que a Lei Áurea tinha a finalidade de abolir a escravatura no Brasil. O objetivo era abolir a escravidão no Brasil. Então, gente, após isso, após essa lei que libertou os escravos, os republicanos planejaram dar um golpe na monarquia e deportar a família real. E assim eles fizeram. Eles tinham uma parte do exército ao seu lado, né? Os republicanos tinham parte das forças armadas, o exército ao seu lado, e eles não consultaram o povo. Eles foram para a rua e declararam que não queriam mais a monarquia, e deram, no entanto, 24 horas para Dom Pedro II embarcar para Portugal. E foi que Pedro II, ao saber dessa notícia, ele pensou: não, se for para derramar o sangue inocente dos brasileiros, nós preferimos voltar para Portugal. Então o que foi que ele pensou? Para não ter uma guerra, para não ter muitas pessoas mortas, porque o rei, porque, meus amigos, como ele era imperador naquele período, ele poderia muito bem revidar. Ele tinha cavalaria ao seu dispor, né? Ele tinha uma parte do exército ao seu lado. Então ele não pensou em uma guerra. Ele pensou no povo brasileiro. Ele disse: para o bem da nação, para não haver derramamento do sangue inocente, nós voltaremos. E eles não revidaram. A família imperial no tempo, gente, ao contrário de que muitos pensam, eles não revidaram a esse golpe. E eles voltaram para Portugal, né? Então, a imagem que causaram de Dom Pedro II, gente, é que ele foi um vilão. Mas na realidade, Dom Pedro II, você que não sabe, ele foi um herói em não revidar com os republicanos. Esse realmente pensava no povo brasileiro, na sua pátria. E por amor a mim, né, e por amor ao povo brasileiro daquele período,
eles não revidaram e voltaram para Portugal. Eles foram deportados, né? E o sonho de Dom Pedro II lá em Portugal era ser enterrado no Brasil. Isso só foi permitido no governo de Epitácio Pessoa, né? No 1920 por aí, que eles transladaram, né, os corpos da família imperial para o Brasil, né, e foram enterrados no Brasil, sendo então transladados. Então, a imagem que se tem de Dom Pedro II, que os livros tentaram esconder as verdades, é que a família imperial era uma família de vilões, mas na realidade, gente, eles foram heróis. A princesa Isabel, que era uma grande princesa, né, que fez essa lei, a Lei Áurea, abolindo a escravatura. E Dom Pedro II, um homem digno, um homem que gostava de ajudar as pessoas, né, é tido como vilão, quando na realidade eles foram heróis em não revidar a guerra, né, em optar por não ter a guerra. Então, gente, vamos voltar ao passado, vamos voltar na história do Brasil, nas verdades que não nos contaram. Então, gente, naquele período, o Brasil era totalmente dependente de Portugal. A moeda era portuguesa e Dom Pedro I, o imperador na época, em tudo dependia de Portugal. E um dia o rei de Portugal manda uma carta para Dom Pedro I. Na carta ele esclarecia que, na carta ele pedia para que Dom Pedro I voltasse a Portugal com toda a família real e que, na mente do rei de Portugal, o Brasil iria ser uma colônia. Então, o que foi que Dom Pedro I, qual foi a primeira atitude de Dom Pedro I? Dom Pedro I, pessoal, ele poderia ter atendido essa recomendação do rei de Portugal como autoridade máxima, né? Mas ele foi consultar o povo. E o que se ouvia nas ruas era que Dom Pedro I não voltasse. O povo pediu para que a família imperial não voltasse a Portugal. Então, Dom Pedro I acatou a decisão do povo, disse: se é para o bem da nação, diga ao povo que fico. Então, naquele dia, foi proclamada a independência do Brasil, né? Naquele dia, o Brasil se declara totalmente independente aí de Portugal. Dom Pedro I, na realidade, foi um herói, né? Porque se não fosse essa atitude dele ouvir o povo, ele teria voltado e talvez o Brasil não teria se desenvolvido. Então, pessoal, a República no Brasil foi fruto de um golpe. Os republicanos derrubaram a monarquia. Isso nunca nos falaram o porquê desse golpe. Nunca nos falaram por que os republicanos deram um golpe na monarquia. Veja bem, após a libertação dos escravos, os republicanos eles ficaram chateados com Dom Pedro II, né? Com essa lei, que era a Lei Áurea, abolindo então a escravidão no Brasil. Por quê? Porque eles eram donos de fazendas, eles eram proprietários de terra e eles tinham escravos. Os escravos trabalhavam para os republicanos. Então, com isso, eles iam perder a mão de obra barata, né? A mão de obra 0800. Então, eles planejaram, eles se juntaram, né? Com alguns militares e deram aí esse golpe na monarquia por conta da abolição dos escravos. Eles pensaram: não, nós vamos ser prejudicados e com certeza
o imperador vai vir com outros projetos aí sociais, quem sabe partir nossas terras com um povo. Então, a fim de nós ficar nessa situação, vamos logo dar aqui um golpe e deportar a família imperial. E assim eles fizeram, gente. Então, ó, Dom Pedro II era um homem íntegro. Por quê? Porque ele amava o Brasil. E ele foi um herói. Até então, a visão que temos dele é que Dom Pedro II foi um vilão, né? Mas, na realidade, os vilões foram os republicanos, que deportaram a família imperial, né? A família real, para Portugal. Então, pessoal, a família imperial, como Dom Pedro II, a princesa Isabel, na minha opinião, eles foram heróis. Por quê? Porque eles evitaram a guerra. Eles evitaram derramar o sangue inocente do povo. Então, a fim de acontecer isso, eles não revidaram o golpe e foram deportados para Portugal. Essa é a verdadeira história. Então você ficou sabendo o porquê do golpe dos republicanos na monarquia. E são verdades que não nos contaram. São verdades distorcidas, pessoal, que não nos contaram na escola. E é isso aí, pessoal. É isso aí, gente. Mais um episódio dessa série Verdades Distorcidas. Fique ligado no próximo episódio. Um ótimo dia para você e até mais.